Oiê, tudo bem? Nosso grupo é composto pelo Nicolas, a Letícia e eu, Ana. E neste vídeo a gente vai fazer um tutorial para você como utilizar um MongoDB Atlas, né? E nessa apresentação a gente vai mostrar como a gente cria um banco de dados dentro dele e como a gente insere documentos em uma coleção para realizar diferentes tipos de consulta, desde as mais simples até as consultas mais avançadas, onde a gente utiliza projeções, ordenações e agregações no nosso projeto. Para esse trabalho, a gente criou um banco de dados chamado Biblioteca e dentro dele uma coleção chamada Mangás, né? E em seguida a gente preenche nessa coleção diversos documentos em formato de JSON, onde contém informações de título, autores, gêneros, preços, estoques, detalhes da obra, tags e avaliações, né? E com base de dados prontas, a gente vai demonstrar como consultar essas informações utilizando os recursos oferecidos pelo MongoDB Atlas. Bom, nessa primeira consulta a gente vai fazer da maneira mais fácil possível. A gente vai utilizar um par de chaves vazias, onde a gente informa, né, ao MongoDB que não queremos aplicar nenhum filtro. Dessa forma, todos os documentos que estão armazenados lá na coleção de mangás serão retornados. Essa consulta que a gente está fazendo é bastante utilizada quando a gente deseja visualizar todos os registros cadastrados ou verificar se alguma importação dos dados foi realizada corretamente. Bom, nessa consulta aqui a gente utiliza um filtro simples, né? Onde a gente busca apenas os mangás cujo campo de gênero seja igual a ação. O MongoDB, ele percorre todos os documentos da coleção e retorna somente aquelas que possuem exatamente esse valor no campo especificado. No caso, é a nossa validação que o gênero tem que ser sempre igual a ação, né? Então, esse tipo de consulta, ela é muito mais comum para pesquisar alguns registros com uma característica específica.
Bom, agora a gente está utilizando, né, um operador de comparação que se chama $GT, que no caso significa maior que, né? E esse operador a gente está solicitando que o MongoDB retorne apenas os mangás cujo preço esteja superior a R$40, né? Os operadores de comparação são bastante utilizados para realizar filtros numéricos. Bom, já que nessa consulta, né, a gente está utilizando o operador da Lorite, que significa o inverso do outro, no caso, o menor que, né? E o objetivo desse operador é listar apenas os mangás que possuem um preço inferior a R$50. Assim como a consulta anterior, esse operador é muito mais útil para pesquisas envolvendo valores numéricos. Já nesse exemplo aqui, a gente realiza uma consulta em um campo aninhado, ou seja, né, um campo que está dentro de outro objeto. O campo da editora, ele se encontra dentro de um objeto detalhes, e para a gente acessar ele, a gente utiliza a anotação com ponto escrevendo detalhes.editora. E como resultado, a gente exibe, né, apenas os mangás publicados pela editora Panini. Já aqui, a gente combina dois operadores de comparação. O operador $GT, que significa maior ou igual, enquanto o IT significa menor ou igual. Dessa forma, a gente está criando um intervalo de valores, retornando apenas os mangás cujo preço esteja entre R$35 e R$45, incluindo esses limites, né? Bom, aqui nessa consulta a gente utiliza um operador lógico, que é o $OR. Ele que permite informar mais de uma condição, retornando os documentos que atendam pelo menos uma delas. Nesse caso, o MongoDB, ele está listando todos os mangás cujo o gênero seja fantasia ou romance, né? Esse tipo de operador ele é bastante utilizado quando desejamos combinar bastante critérios diferentes de pesquisa. Já aqui nessa consulta, a gente utiliza um recurso chamado de projeção. O que ele é, né? Ele é um filtro que sempre permanece vazio, ou seja, todos os documentos são considerados. Porém, através da projeção, a gente escolhe quais campos serão exibidos no resultado. A gente configura os campos de título, autor e preço com o valor de 1 e indicamos que eles devem aparecer. Já o campo ID, ele recebe o valor 0, fazendo com que ele não seja exibido. Isso que torna um resultado mais organizado e apresenta as informações realmente necessárias que a gente precisa nessa consulta. Já aqui na consulta, a gente utiliza um recurso de ordenação. O que ele é? Ele é um filtro que continua vazio para considerar todos os documentos, porém, uma ordenação utilizando um campo de preço. O valor 1 indica que a ordem decrescente, ou seja, maior do que o menor preço. Além disso, podemos utilizar um parâmetro chamado limit, para limitar a quantidade de resultados exibidos, onde nesse exemplo aqui, a gente está mostrando apenas 5 mangás mais caros cadastrados nessa coleção.
agora a gente está iniciando as consultas, né, utilizando o Aggregation Pipeline, onde ele é um recurso bem poderoso do MongoDB. E nessa consulta a gente vai utilizar o estágio $group, que funciona de uma forma semelhante ao comando groupby, onde ele sempre está presente em bancos de dados relacionais, né? Então, o que acontece? Os documentos que são agrupados de acordo com o campo de gênero, em seguida, a gente vai utilizar um $sum, que contamos quantos mangás existem em cada gênero. Também, nesse momento, a gente usa um $AVG, onde a gente calcula automaticamente o preço médio dos mangás pertencentes a cada grupo. Quando a gente executa essa agregação, a gente obtém uma tabela contendo cada gênero cadastrado, a quantidade de títulos existentes e o preço médio daquele grupo. Esse tipo de consulta a gente utiliza muito para gerar estatísticas e análise de dados. Bom, aqui ela é uma consulta mais avançada do nosso trabalho, onde a gente também utilizou o Aggregation Pipeline, porém a gente combina diferentes operadores, né, para produzir uma análise bem mais completa do que as anteriores. Primeiramente, né, a gente agrupa todos os documentos pela editora, utilizando um estágio $group, e em seguida calculamos o valor financeiro do total de estoque para cada editora, né? Para isso a gente vai utilizar o operador $multiply, que ele literalmente multiplica o preço de cada mangá para a quantidade disponível em estoque, né? E depois disso a gente utiliza de novo o operador $sum, onde a gente soma todos aqueles valores e a gente obtém o valor total em estoque para cada editora. E além disso, também a gente conta quantos títulos cada editora possui cadastrado nessa coleção. E por fim, a gente utilizamos o estágio $sort, que é para fazer a ordenação, né, desse resultado em ordem decrescente, onde a gente faz com que cada editora com maior valor de estoque apareça sempre primeiro. E esse tipo de agregação, ele é bem útil, na verdade, em sistemas de gerenciamento, né, de estoque, pois ele permite identificar rapidamente quais editoras eles possuem mais quantidade de produtos armazenados e qual delas, né, representa o maior investimento financeiro.